Obrigado a todos, boa tarde. Hoje neste painel temos a presença do engenheiro Miguel Rodrigues, que é da IT and Civic Account Manager da Siemens, e também do Frederico Munhoz, chefe arquiteto da IDEA. Vou passar a palavra ao engenheiro Miguel. Boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer o convite difíceis para participar em nome da Siemens. É para nós um prazer. Talvez já penso que a terceira edição que apoiamos e com prazer voltamos a cá estar. Acho bastante a tradução que é feita pela inteligência das cidades, depois o intelligence no inglês. Tem o smart, que todos sabemos que associado às cidades está já um pouco gasto, mas tem também o intelligence no sentido de informação privilegiada, pelo menos de valor acrescentado, e acho que é um caminho por aí que iremos explorar, neste caso, ligado ao tráfego. We've been driving mobility for over a century and a half. So what drives us? It's simple. We're never satisfied because we believe in better. We're forever seeking improvements that will enhance people's lives today and tomorrow. Our greatest asset, intelligence, is required to take our innovations to that next level. And with the future of mobility in mind, we make real what matters. We build intelligent infrastructures that don't just react, but anticipate. Monitoring systems that reduce train downtime to increase availability. Dynamic control systems that optimize traffic flow and throughput. And electronic information and payment systems that improve passenger experience. These innovations are all made possible by intelligent software, made by the people who know the hardware. Us. Thinking mobility further. Bom, este vídeo permite depois mais à frente explicar um bocadinho o que é que a Siemens tem um pouco cenário de mobilidade. Queria só antes, enfim, porque a empresa é conhecida pelo logotipo, por alguns dos produtos e soluções que sempre foi tendo no mercado, mas nós temos vindo a perceber recentemente que ainda há muita ligação aos telemóveis, aos eletrodomésticos, portanto eu não vou conseguir evitar ter que fazer uma resenha rápida pelo que a Siemens faz hoje. Interessante só também chamar a atenção para uma frase que aparece associada ao logo. Portanto, o logo da Siemens é bastante antigo, tem 160 anos, nunca mudou, e é a primeira vez em toda a história da empresa que aparece um plano associado, e portanto esse plano é sobretudo para desfazer um bocadinho aquela imagem da engenharia forte e feia da Alemanha, e enfim, inventámos uma palavra, por acaso até acho que já a vi associada a uma outra marca, mas não é muito importante se inventarmos uma nova palavra, então é o que queremos transmitir com ela. Portanto, a inovação, a engenharia e aqui a genialidade daquilo que produzimos, e depois associada ao For Life, portanto, muito focada na sociedade, e aparece não apenas as soluções de engenharia puras e duras, e o hardware, como era falado no vídeo, mas hoje em dia é inevitável muito associado ao software e à digitalização. Enfim, a história não vou amassar com uma parte demasiado institucional e com todas as maçãs da história da Siemens. Para mim o importante é de facto dar visibilidade que estamos em Portugal desde o início do século passado,
que estivemos em grandes obras no país, seja na área da produção de energia, seja no transporte, seja em grandes acontecimentos como a Expo. Aquilo que eu mais gosto de enfatizar é a capacidade que tivemos de nos reinventar, portanto, o que fomos fazendo ao longo dos anos vai ser muito diferente, mas por outro lado com a paciência de uma empresa já na sua terceira idade e, portanto, que sabe esperar pelo seu momento, não temos que fazer tudo nem hoje nem amanhã. E com o passar dos anos fomos mantendo o nosso negócio, fomos acompanhando as tendências e, portanto, é o fundamental que estamos de capitalizar para a nossa história. Evitando um bocadinho ir aos números, enfim, posso citá-los apenas que o volume de faturação do ano anterior rondou os 400 milhões de euros. Mas, enfim, mais importante do que isso para nós hoje em dia é a nossa equipa. Somos 2.000 pessoas em Portugal, com uma distribuição bastante homogénea nas gerações, pelo menos do que é hoje a estrutura da sociedade e no género. E muito importante para nós, temos vindo a reforçar não o grau académico pelo grau, mas a matriz de engenharias que temos. Historicamente, as Siemens eram empresas de engenharias eletrotécnicas e, enfim, engenharias mais clássicas. Hoje em dia, tem muita engenharia de software. Enfim, eu sou um exemplo disso, embora não exerça engenharia de software, de formação para engenharia de software. E, portanto, temos vindo cada vez mais também na matriz da equipa que temos connosco, aproximar-nos no mundo da digitalização e, portanto, ter a capacidade de desenvolver software e adaptar as soluções com base na tecnologia de informação. Depois, muito importante para nós, mais do que o volume, nós não conseguimos transformar o país em algo melhor para o que ele é. Portanto, uma empresa como a nossa, como a IBM, uma multinacional, tem de conseguir jogar, pelo menos em 2 carrinhos, no cenário global. Um é aquele da sua missão no mercado nacional. Estamos aqui em Braga a falar num mercado potencial do norte do país e de todas as cidades do país que estão presentes no evento. Portanto, esse é um mandato de negócio, mas temos também, nós, as empresas, as delegações dos países, o interesse de fixarmos a nossa equipe e de crescer em engenharia. E para isso, a melhor forma que temos é de captar essas competências, ou seja, existirem áreas de negócio da empresa a nível global que estão, de alguma forma, baseadas na nossa engenharia local. E, portanto, nós, além de vendermos produtos e soluções no nosso mercado, venham elas de onde vierem na organização Siemens, também produzimos soluções que toda a rede Siemens vende a nível mundial. É esse o conceito de centro de competência. Nós, em Portugal, temos a felicidade de ter 800 pessoas, portanto, quase metade da nossa equipa em Portugal trabalha em centros de competência, que significa que o produto de trabalho deles, além de ser vendido em Portugal, é maioritariamente vendido fora de Portugal e, portanto, incorporamos a matriz de exportações do país e, neste momento, já para 5 continentes. Os centros de competência são diversos, portanto, temos na área de energia em várias áreas, do transporte, sobretudo, transporte, no fundo, associado hoje à Smart Grid, portanto, à inovação que existe na dinâmica do comportamento da rede elétrica, não apenas a fornecer os consumidores, mas também poder receber energia de volta na rede. Um centro de competência muito importante, até porque Braga, através de um parceiro nosso na área do autocarro elétrico, passou a ser um dos nossos clientes, portanto, os transportes urbanos de Braga vão iniciar a adoção da frota elétrica, portanto, utilizando veículos que têm motorização, gestão de armazenamento de energia e controle embarcado Siemens, e esse é um centro de competência. Portanto, toda a oferta da Siemens a nível global na área da eletromobilidade de autocarros está sediada numa equipa de engenharia de Portugal. Depois temos nos outros centros de competência, alguns igualmente associados ao mercado, como é o caso da área das gruas para portos, portanto, do que é a movimentação de carga nos portos. É uma área muito complexa e tem uns grandes desafios derivados da eficiência energética, e em Portugal temos um centro de competência que trabalha nessa área. Depois temos centros de competência internos, que têm muito a ver com serviços partilhados, enfim, não poder não mencionar porque tem muita gente alocada, mas é essencialmente interno ao universo Siemens, e vou-vos poupar aos detalhes do que fazem e como fazem. Depois, de forma muito breve, explicar então o que é que a Siemens faz hoje e a forma como eu normalmente faço, apesar de ter aqui uns slides que rapidamente têm imagens que vos permitem fixar, é seguir a matriz de energia. Portanto, a Siemens está essencialmente na produção de energia, seja de forma for, seja a forma que hoje se torna odiosa, mas que não podemos evitar, ainda hoje continua a ser necessária por queima de combustíveis fósseis, portanto, as turbinas de geração de energia com base na queima continuam no portfólio da Siemens, e depois toda a área das renováveis, portanto, na produção hídrica, por queima ou por renováveis. Depois, toda a tecnologia de transporte de energia, seja em alta voltagem, seja em baixa voltagem, portanto, numa REN ou numa EDP. E depois os grandes consumidores, e aí é que encontramos as áreas mais funcionais. Os grandes consumidores para nós são a mobilidade, são os edifícios, é a indústria,
é a saúde de alguma forma, porque muita da maquinaria que equipa os hospitais e as clínicas são grandes consumidores de energia. Não houve a decisão da Siemens de só trabalhar nos grandes consumidores. A verdade é que a nossa oferta está de alguma forma associada a essa matriz de energia. E, portanto, não estamos nos telemóveis, não estamos nos eletrodomésticos, a marca existe, o grupo Bosch é um parceiro continuado de equipamentos com a marca Siemens, mas, portanto, não é hoje a nossa atividade, e em Portugal, os números que vos falei e a equipa que mencionei no slide, em que tinha os 2.000 colaboradores, não tem nada a ver com telemóveis, nem com eletrodomésticos, nem com produtos consumo. Portanto, as áreas que temos são a produção de energia, a parte do transporte, que digamos por energy management, porque o transporte hoje, como falava há pouco, é complexo. O transporte não é unidirecional, temos as smart grids e toda a dinâmica associada à exploração da rede unidirecional, e, portanto, temos uma área de negócio bastante grande associada sobre isso. Toda a área dos edifícios, portanto, um extensíssimo portfólio, seja na área mais do conforto dos edifícios, e aí temos os ar-condicionados, a automação, a iluminação, tudo o que é necessário para que o ser humano esteja confortável no edifício, e toda a parte de segurança dos edifícios, portanto, os controles de acesso, tudo o que é segurança contra incêndios, portanto, tudo o que é a automação do edifício nestas vertentes de conforto e segurança mais parte do portfólio Siemens. Depois a mobilidade, eu fico muito feliz por hoje a Siemens selecionar um slide com semáforo, portanto, mobilidade rodoviária como exemplificativo da mobilidade, porque é a minha área, a mobilidade rodoviária. Na verdade, não posso não dizer a verdade é que a mobilidade da Siemens é muito mais ferrovia, seja material circulante, portanto, eu vivo para cima de intensidades rebocado como o cultivo da Siemens, portanto, é sempre um prazer. Mas depois também na área da sinalização, portanto, toda a área da sinalização ferroviária é uma área muito importante na Siemens e global em Portugal. Nós temos sempre adotado o mercado da sinalização ferroviária, mas depois sim, também temos mobilidade rodoviária, dessa vou falar mais em detalhe à frente, portanto, vou falar também um pouco agora. Toda a área da indústria, o mais conhecido, os produtos mais óbvios, talvez, para não também complexificar muito o discurso, é a automação dentro da indústria, portanto, tudo o que é linhas de produção, de enchimento, toda a lógica de maquinaria dentro de uma fábrica é controlada por autómatos, e a Siemens tem um extenso portfólio nessa área, autómatos, sensores. Depois a parte toda de motores elétricos, que são multi-aplicação. O autocarro elétrico tem um motor elétrico, os novos navios ou ferros movidos, a eletricidade tem também drives elétricos, portanto, daí é uma área muito forte do negócio da Siemens, portanto, associada aos motores. Depois uma área toda de automação específica, não tanto ligada à indústria, mas ligada a tudo o que é o parcel, portanto, e hoje em dia está em crescimento, com as entregas das compras online, há um grande crescimento do que é a exploração do parcel, portanto, a Siemens tem uma área de negócio dedicada ao parcel, e em paralelo, embora não seja logo óbvio que está muito relacionado, tudo o que tem a ver com o baggage handling dos aeroportos. Portanto, o baggage handling e o parcel não são tão diferentes assim, têm muitas especificidades que os tornam diferentes, mas a tecnologia de base é a mesma, portanto, a área de negócio das Siemens que cuida do Airport Logistics e do parcel é a mesma. Depois, para finalizar, uma área que na verdade é um spin-off da Siemens, portanto, continua a ser Siemens, consolida os números, mas já é gerida autonomamente, portanto, tem um novo nome, eles chamam-se Siemens Healthineers, ali está um bocadinho, enfim, pouco perceptível, mas a marca é Healthineers. Portanto, temos tudo o que tem a ver com o processo clínico, na perspectiva de gestão da informação, portanto, mais gestão do processo clínico e de gestão de uma clínica ou de um hospital. Depois a parte toda do processo de diagnóstico e de acompanhamento da medicina propriamente dita, eletromedicina, com equipamentos de grande porte. Portanto, de uma forma breve, procurando não ser maçador, mas para mim é importante para que se perceba que Siemens temos hoje, que tipo de empresa é. Eu não podia, enfim, evitar este caminho institucional. E entramos realmente na parte que tem a ver com a inteligência nas cidades e, neste caso, associada ao tráfego. A área de Intelligent Traffic Systems funciona basicamente com a melhor forma mais fácil que temos de explicar, e o entendimento é este: temos uma área de equipamentos roadside, como nós designamos, de equipamentos montados na via, que são essencialmente, hoje em dia, sensores. Eu costumo sempre fazer esta menção. Nós, por muito que possamos evoluir, e vou falar mais adiante de veículos autónomos e Connected Mobility, ainda hoje, quando falamos, não temos como evitar o que ordena o trânsito. São três cores, são os semáforos com as suas três cores. Toda a complexidade que está por trás não é visível para nós, mas, por exemplo, no Porto ou em Lisboa, mas e ontem no Porto aconteceu, se houver uma falha do sistema central, o comportamento das três luzinhas muda e a nossa vida fica complicada. Não percebemos que foi um software central que falhou e a temporização do semáforo ficou afetada. O que falhou foi o vermelho que passou para verde quando nós gostaríamos que passasse.
é uma consequência de uma complexidade que está por trás das 3 cores, mas hoje, quando falamos, o tráfego continua a ser gerido por 3 cores. Mas, de facto, associadas à gestão de tráfego, além dos chamados, existe um conjunto complexo de sensores. Depois há uma gestão, nós chamamos de uma gestão mais técnica, enfim, que serve para verificar se equipamentos no terreno estão a funcionar ou não estão, se a informação que eles recolhem está ou não está a ser propagada até ao nível superior, onde é feita uma gestão estratégica, e, portanto, é uma gestão mais operacional, tem a ver com a capacidade da entidade que gere os equipamentos na rua, seja o dono, seja quem faça a manutenção, ter uma noção do que é que se passa com os equipamentos e dessa forma poder atuar em caso de falha, ou de configuração remota, ou de adaptação da infraestrutura às necessidades. Depois, no topo, aparece um nível claramente mais interessante, que é onde são as decisões que tipicamente resultam dos dados recolhidos, e aqui consigo não fazer a ponta ao tal intelligence que se recolhe nas cidades, e, portanto, com base na informação recolhida, mudam-se, por exemplo, os planos de sinais, e, portanto, mudamos o comportamento do tráfego numa cidade, mas temos que ter noção de onde mexer e como mexer para resolver o problema do acesso a um estádio de futebol, não se vai criar um outro problema com o final do dia de quem está a fazer o trabalho. Portanto, tudo isto tem equilíbrios, tem que ser geridos de forma mais ou menos automática, mas temos com apoio de sistemas automáticos, e sempre com base na informação que foi sempre propagada da base da pirâmide. Portanto, com alguma explicação funcional do que fazemos, esta pirâmide acaba por representar o que é o portfólio das Siemens na área da gestão de tráfego. Depois, a nossa visão para o que é hoje a capacidade de fazer as cidades evoluir, nós sinalizamos a expansão a grade, porque realmente a expansão continua a existir pontualmente, mas não há como evitar. Não há, em contexto interurbano ainda se poderão fazer mais umas quantas autoestradas ou melhorar umas quantas vias. Em contexto urbano, nenhum de nós, penso eu, que se olhar para a sua cidade, e pode ser feito em Braga, tem dimensão para isso, se vir um problema de tráfego, não vai ser óbvio que a solução era duplicar o número de vias. Primeiro, que não há espaço, não há um prédio, portanto, é uma daquelas limitações que não há como evitar. E depois, porque torna-se quase evidente que se aumentar a capacidade, provavelmente o que vai fazer é atrair mais procura e, portanto, não há como resolver o problema por via da expansão da infraestrutura. É uma variável com que nós não trabalhamos, que é aumentar as estradas, alargá-las, e, portanto, não é algo em que nós acreditemos, nem tão pouco tenhamos um papel. Onde achamos que há, de facto, muito a fazer é na otimização daquilo que temos hoje como infraestrutura e como com as tecnologias de informação podemos otimizar essa infraestrutura e depois integrando tudo o que está à volta, seja na informação aos condutores, porque hoje os canais são infinitos, quer dizer, com as apps que existem, nós temos informação das mais variadas formas, nós com o Waze temos informação de publicidade e, portanto, temos que ser capazes de municiar os vários canais para chegar aos condutores, seja para os informar, seja para os procurar influenciar, devemos estar preparados para integrar com diferentes stakeholders dentro de uma cidade e, portanto, não temos a visão que toda a gestão de tráfego e todos os canais de informação numa cidade serão feitos por umas Siemens, portanto, há claramente aqui um comportamento de ecossistema e, portanto, aí aparece a tal integração. Para consolidar tudo isto, o que é que nós em Portugal temos feito? Temos trabalhado essencialmente com as cidades do Porto de Lisboa, inicialmente com a manutenção do sistema de gestão de tráfego e a prazo, pensamos nós, com a substituição do sistema de gestão de tráfego do Porto. Implementámos um sistema muito interessante em Vila Moura, não pela dimensão, enfim, Vila Moura não é muito grande, mas tem um problema muito curioso, que é durante 2 meses do ano tem tanta procura na avenida principal como a ponte 25 de Abril. E é um daqueles casos onde expandir a infraestrutura não é opção, de facto não é possível alargar o número de vias, até porque era só por 2 meses durante um ano, portanto não há forma da estrada ser variável, portanto teve que claramente, tornou-se evidente para quem gera Vila Moura que tinha que haver aqui uma otimização com base em tecnologia de informação e aí fizemos um projeto muito interessante com uma gestão integrada de tráfego. E mais recentemente, estamos a fazer a operação, a instalação e manutenção da operação do sistema de bike sharing em Lisboa, com bicicletas partilhadas da EML, que penso ser mais ou menos conhecimento, enfim, eu não vou alongar aqui porque é um tema muito interessante e que por vezes suscita muita curiosidade, mas se me quiserem abordar eu posso dar mais detalhes. Portanto, o que é que hoje nós temos, e portanto, para não entrarmos dentro do que é todos os sensores e tudo aquilo que pode ser utilizado para recolher intelligence da cidade e nos trazer informação para atuar. Hoje tudo isto está a combinar em coisas que se tem falado muito, que é o veículo autónomo. Não vai haver um salto quântico do veículo como temos hoje para o veículo autónomo. Nós assistimos isso na aeronáutica, portanto, todos nós pessoas que temos consciência que uma boa parte de uma viagem de avião é feita de forma automática, e não é de hoje, é há 30 anos que é assim. Mas não foi imediato. Portanto, quando se começou a automatizar alguns dos processos na aeronáutica,
não foi de um dia para o outro que passou a ser tudo automático. Teve que haver evolução do lado de todos os sistemas de terra para que a parte de eletrónica ou automática a bordo do avião pudesse estar municiada para atuar autonomamente. O mesmo se passa na ferrovia. Um comboio de alta velocidade não funciona com sinais, até porque o maquinista a 300 km/h não vê sinal nenhum. E, portanto, não há forma de dar indicação ao maquinista com base no sinal, é com sistemas automáticos. Portanto, nós, o que tem a ver com a Connected Mobility, com o veículo autónomo, temos esta consciência, temos já todos nós que trabalhamos na indústria de dados claros que será assim, será progressivo, e a Siemens posiciona sobretudo lá na infraestrutura. Portanto, nós trabalhamos em vários projetos com veículos autónomos, sempre focados no papel que a infraestrutura terá a municiar o veículo autónomo naquilo que ele necessitará para se comportar. Portanto, eu não vos vou amassar com todos estes casos, basicamente isto é um landscape que mostra o que é em contexto urbano, todos os use cases, ou seja, todos os cenários de utilização real, já hoje estão a ensaiar para que os veículos recebam a informação diretamente da infraestrutura e hoje a passam ao condutor, para ele decidir, amanhã, com a evolução do veículo autónomo, seja o veículo a tomar a decisão. Portanto, o lado da infraestrutura está a evoluir de maneira a que, quando mais adiante houver confiança total nas decisões que são tomadas pelo veículo autónomo, a infraestrutura o municie com a informação que ele precisa para decidir. O que aqui está representado são vários casos. Um dos casos típicos e daqueles que é mais testado é a informação de otimização da velocidade para chegar no semáforo e encontrar o verde. A partir de determinada distância não temos vantagem de ir depressa, porque temos parar no semáforo primeiro. Se previamente soubermos e formos capazes de informar o veículo, e hoje por hoje o condutor, se ele for uma média de 50 km/h vai chegar a encontrar o verde, poupamos energia, evitamos que haja uma paragem e melhoramos a fluidez. Portanto, é um exemplo de como já hoje a Connected Mobility pode ajudar na fluidez do tráfego. Ainda que seja com a visão do veículo autónomo quando eles estiverem disponíveis. Temos depois algo parecido, que eu também não vos vou detalhar muito na área do interurbano. No fundo, os desafios são diferentes, nem que seja porque a velocidade é outra e, portanto, tudo o que acontece numa via interurbana é completamente diferente do urbano e, portanto, o tipo de cenários que temos que ensaiar, e muitos destes são hoje ambientes que são testados em projetos europeus, e vai começar em breve em Portugal mais um projeto em que a Siemens conta participar, porque há candidaturas concorrentes e Portugal é um dos concorrentes, em que iremos testar uma vez mais a conectividade entre a infraestrutura e os veículos, agora não usando o rádio de curta distância, como parece aqui exemplificar, mas usando a próxima geração de rede móvel, que há uma corrente de raciocínio que acredita que os veículos autónomos vão receber informação não por comunicação de curta distância da via, mas vinda da próxima geração de rede móvel. Enfim, são tecnicidades, mas os casos de uso são os mesmos, os canais de comunicação é que poderão ter que ser diferentes. Bom, e depois aquilo que eu gostaria de hoje partilhar convosco, porque temos todo este manancial de tecnologia que eu procurei não detalhar muito, mas penso ter conseguido passar a mensagem que por trás das três cores há imensa tecnologia, já hoje a influenciar o comportamento dos semáforos e amanhã a trazer informação para dentro dos veículos, inicialmente para o condutor e depois diretamente para o veículo. Temos um problema que é o salto quântico. Com nenhum tom de crítica, até porque as grandes cidades fizeram grandes investimentos não mais a amortizar, mas para terem noção, Lisboa ainda hoje tem controladores de tráfego em 40 anos. E, portanto, quando nós ouvimos falar de Smart City, muitas das tecnologias que nós, da indústria, apresenta ao público, como eu estou a fazer aqui hoje convosco. E vocês, do vosso lado, ouvem-nos a nós a promover, quando caímos na realidade, percebemos que há aqui uma distância enorme. E, portanto, todos ouvimos, e nós que estamos no mercado, acompanhamos a ANA nas dificuldades que os municípios vão ter de se adaptar, e nós o que fizemos foi empacotar tudo isto numa lógica diferente. Porque não ser feito um desafio aos municípios para contratarem toda a gestão de tráfego, e na lógica não apenas da renovação da tecnologia, mas de toda a gestão da mobilidade. Ler os parâmetros que nos são trazidos pelos sensores, perceber que há uma necessidade de mudar o comportamento da cidade, e portanto dos semáforos que são hoje o veículo que temos para comunicar, mas também os painéis de informação, e tudo isto numa lógica de FII mensal que o município não tem que fazer um investimento à cabeça. Porque temos vindo a perceber é que nenhum município faz realmente um investimento à cabeça para subir o nível daquilo que tem na infraestrutura. E, portanto, o tal salto quântico que é necessário para entrar nesta era da mobilidade conectada não acontece. E os anos passam e o gap só aumenta. Portanto, é aí que aparece a lógica do Traffic Management as a Service. E, portanto, enfim, isso foi de alguma forma que eu, neste slide, resumi. Aqui eu queria destacar, porque tem demasiado texto e não vos quero amassar,
é que, de facto, todos os meios de transporte em contexto urbano não têm como evitar a gestão de tráfego. Nós podemos achar interessante, eu acho interessante, a lógica do Uber, e depois com o Uber os derivados que temos, os Uber Eats e tudo mais que é associado à logística urbana. Uns gostam de andar de autocarro, outros gostam mais de andar de elétrico. O único que escapa à gestão de tráfego, e mesmo assim escapa em circulação, mas não deixa de ter impacto, é o metropolitano que está enterrado. Todos os outros é na superfície, portanto a gestão de tráfego está aí para regular o trânsito individual, mas também o transporte público. E, portanto, é uma área que carece de atenção séria por parte dos municípios, porque tudo o resto que se faça vai estar sempre trancado pelo desempenho da gestão de tráfego. Portanto, isto para motivar que é uma solução. Portanto, basicamente, o que se procura fazer é empacotar numa única solução o software que gera o tráfego. Portanto, fazendo a ponta à pirâmide que vos mostrei há pouco, o topo daquela pirâmide ser usado pelo município como um serviço, não tem que instalar todo o manancial de software, mas usarem a aplicação para o que ela tem para oferecer como funcionalidade, sem estar preocupados com os servidores e com a tecnologia. Portanto, utiliza-se esse serviço. Há todo um acompanhamento da engenharia de tráfego, porque nada em tráfego, quando se quer mexer com tempos de semáforos, é trivial. Porque um cruzamento, se vocês olharem um cruzamento de municípios de 4 caminhos, é um negócio de tempo. É onde pôr o tempo. O tempo é limitado e, portanto, vamos pôr o verde onde? A resposta é onde tiverem carros. Depois, a coisa fica complicada é que normalmente há carros nos 4 caminhos. E, portanto, quanto tempo pôr em cada um dos 4 caminhos é esse o grande desafio e não é trivial. E, portanto, há uma área de engenharia, que é um ramo de engenharia civil, que estuda isso e, portanto, nós o que propomos é também pôr esta capacidade, este know-how, no mesmo serviço. Temos nós a capacidade de aconselhar o município como melhorar a programação das iniciativas. Nós temos um caso engraçado, alguns poderão conhecer o cruzamento do Estado Nacional, em Oeiras. Nós fizemos a Infraestruturas de Portugal renovar toda aquela infraestrutura, portanto, trocámos a tecnologia e, de facto, conseguimos reduzir em 50% as filas de trânsito que acontecem nas pontas. E a Siemens sempre, no princípio, não mentir e, portanto, não mentimos ao cliente. De facto, a nossa tecnologia, o hardware que lá pusemos, o software que ali estava, é brilhante, é bem melhor que lá estava, até porque lá estava muito antigo, mas os ganhos não foram pela tecnologia que lá pusemos. A tecnologia que lá pusemos foi monitorizar, medir, mudar a configuração em tempo real. O benefício saiu porque nós melhorámos a programação. E, portanto, os tempos que estavam lá eram tão velhos quanto o equipamento. E isto repete-se em todas as cidades. Nós não temos nenhuma dúvida quanto isso. E, portanto, é tão importante, se nós não tecnológico, pôr a tecnologia na mesa e encontrar soluções para vender a tecnologia aos municípios, como vender o know-how para fazer alguma coisa com essa tecnologia que aparece em engenharia. E depois, enfim, todo o pacote de manutenção e de apoio remoto, que eu não vou detalhar, mas vai com o pacote para mantermos toda a infraestrutura que estamos a pôr ao serviço da cidade a funcionar 24 horas. E, portanto, o modelo, enfim, eu já não expliquei de forma genérica, os grandes benefícios, partilha de recursos, portanto, o exemplo da pirâmide do software, são softwares complexos, dispendiosos, se uma cidade quiser investir por si, Lisboa ou Porto terão dimensão numa análise económica para tirarem benefício de uma compra no software daquela complexidade, cidades mais pequenas não terão. E, portanto, há que encontrar uma forma, e uma boa forma, que a tecnologia hoje permite, é partilhar a infraestrutura entre várias cidades, garantir, obviamente, a privacidade dos dados e que, obviamente, um operador de uma cidade não mexa no tráfego de outra, mas partilhando a infraestrutura que é comum e, com isso, tirar um benefício económico. Depois, todo o benefício do know-how que é colocado ao serviço das cidades, nós todos vivemos, enfim, lidamos com municípios e com entidades públicas, uma coisa que talvez alguns dos audiência conheçam, que é a contratação pública, enfim, é um sério problema que também dava para fazer uma longa conversa, mas o que nós verificamos é que do lado dos clientes retiram muita da capacidade ou da disponibilidade que bons recursos técnicos, ou seja, pessoas que estão nos municípios com know-how, que poderiam estar para a parte connosco e com outras empresas a melhorar o tráfego ou a melhorar a gestão das águas ou de outra área técnica do município, estão entretidas com juros de procedimentos, com reclamações, com relatórios e, portanto, não há know-how disponível, não é que não exista intrinsecamente, mas não está alocado à gestão da cidade e, portanto, é mais uma vantagem que nós entendemos que é, infelizmente, não havendo a capacidade de fazer com recursos próprios, subcontratar e nós estamos, no fundo, a oferecer para fazer receber essa subcontratação. E pronto, não vou para roubar muito mais tempo ao Frederico. Eu diria que sobrevoei o tema da gestão de tráfego como um serviço, enquadrando no que é os desenvolvimentos tecnológicos, e se calhar isto para a parte, depois do debate, alguma questão que queiram colocar e aproximando alguns tópicos
e vejam como interessante. Muito obrigado. Obrigado, Miguel Rodrigues, pela excelente intervenção e clareza. Passaria já a seguir a palavra para o Miguel. É só porque eu tenho que estar quieto e eu não ia dizer. Então, antes de mais, boa tarde a todos e enfim, para mim é sempre um prazer estar aqui presente. A IBM também tem estado presente nas várias edições do FICIS e, enfim, é um encontro que achamos, em geral, fundamental do ponto de vista das temáticas que aborda e eu, em pessoal, tenho um gosto e um prazer especial, por razões que se tornarão mais claras à medida que eu for fazendo a apresentação, estar aqui presente, portanto, agradeço o convite que me foi feito. Há sempre um risco quando eu sou o segundo a fazer uma apresentação, porque tenho sempre algum receio que vá repetir muito do que foi dito. Felizmente aqui tenho sorte porque vou, de certa maneira, dar um enfoque ligeiramente diferente a várias das coisas que já foram de facto aqui ditas de forma tão pertinente e o que creio será até útil para quem está a ouvir, porque poderá haver, de certa maneira, uma visão complementar sobre temas que todos nós reconhecemos como sendo essenciais. E a minha apresentação tenderá a ser, naturalmente, um pouco mais sobre aquilo que é a visão da IBM do ponto de vista da evolução das cidades, da inteligência, dos dados, o que é que significa o atual estado de grave do ponto de vista da evolução da inteligência artificial, data science, etc. E como é que isso vai, ao fim e ao cabo, influenciar todos nós que vivemos em cidades e aqueles que são os decisores e aqueles que, ao fim e ao cabo, fazem parte dessa estrutura orgânica que é a cidade. Daí chamar-se desafios e oportunidades face a uma disrupção digital. Enfim, estes são os meus dados para quem depois quiser ver a apresentação, poderá facilmente entrar em contacto comigo através das várias redes sociais. Eu sou o Frederico Munhoz, sou Chief Architect na IBM Portugal, faço parte do Technical Expert Council, que é uma divisão internacional da Academy of Technology da IBM, e isto só tem importância porque eu vou explicar um pouco mais à frente aquilo que é a IBM Research. Porque a IBM, e aqui, mais uma vez, estou bem acompanhado pela Siemens neste caso, é ela própria também uma empresa que tem as suas origens no século XIX. Portanto, nós também, de certa maneira, partilhamos boa parte desta abordagem que é necessariamente chegarmos ao século XXI tendo assistido e participado numa série de revoluções e numa série de acontecimentos. E já agora, e pegando nas palavras relativamente ao que foi dito anteriormente, eu, numa nota muito pessoal que se vai tornar óbvia também daqui a pouco, eu só soube que íamos fazer a apresentação no Museu Arqueológico quando cheguei aqui hoje, não tinha reparado. O que para mim é particularmente grato, porque eu tipicamente, a última vez que eu fiz uma apresentação, a semana passada, foi no laboratório de instrumentação de partículas sobre data science em física. Enquanto arqueólogo, é das primeiras vezes que eu estou no Museu de Arqueologia a falar de tecnologia. Portanto, eu aqui sou das pessoas que verdadeiramente está a jogar em casa. Se dão os temas, pelo menos,
na matéria que o edifício se dedica. E porquê que isto também tem importância? Porque a disrupção, que vamos falar um pouco a seguir, aplica-se a várias formas. Em 50 milhões de companhias, desde 2002, que estavam na Fortune 500, desapareceram. Declararam insolvência devido a uma série de fatores que vamos analisar. Isto, obviamente, não é algo que acontece só desde o ano 2000. Isto aqui é uma referência à famosa, enfim, talvez não tão famosa, pelo menos quem gosta de cinema, que é a chamada A Maldição do Blade Runner. Basicamente, há a história de que todas as empresas que tiveram publicidade neste filme do Blade Runner, passado um ano, estavam todas falidas. Não será bem assim, mas seja como for, a verdade é que a sociedade avança, os modelos de negócio vão avançando e as empresas, muitas delas, acabam por, em momentos críticos, haver vagas de extinção. O que é que isto significa do ponto de vista da inteligência artificial e do ponto de vista daquilo que é os novos modelos de negócio? Isto que acabou de ser referido há pouco, inclusive com referência à Uber. Uber, Airbnb, outro tipo de negócios que trazem, de facto, novas formas dos cidadãos interagirem com aquilo que é os seus padrões de consumo, colocam, naturalmente, novos desafios e, da mesma maneira que colocam novas oportunidades, colocam são riscos para modelos de negócio que já existem e são também algo que tem que ser visto do ponto de vista do seu impacto na sociedade. E a sociedade acaba por ser aqui uma palavra-chave quando se fala em cidades. Porquê? Porque, historicamente, aquilo que é a produção mais complexa de uma sociedade é exatamente a cidade. Portanto, quando se fala numa cidade inteligente, obviamente, estamos a falar da aplicação de um conceito de inteligência, aquilo que é um organismo vivo e altamente complexo, produzido pela própria sociedade, que é a cidade. E por isso também é que, e sabendo que esta alteração permanente de várias revoluções industriais que existiram, neste momento estamos, segundo vários centros e a própria IBM e outros, a viver um novo período de revolução industrial, a quarta revolução industrial, ligada muito à indústria 4.0, quais, de resto, a Siemens, enquanto grande produtora industrial, está, enfim, organicamente, integra de forma orgânica. Isto não é novidade e, por não ser novidade, e por estarmos de resto em Braga, o resto da apresentação irá ser feita, de certa maneira, com base naquilo que eu fui, de certa maneira, investigar para vermos como é que é isto, a evolução das cidades e como é que nós podemos ver os problemas de hoje à luz dos problemas de ontem. E para esses problemas não serem novos, a cidade de Braga tem cerca de 2000 anos e Vitrúvio também tem cerca de 2000 anos. De resto, Vitrúvio, quando escreve a sua obra de arquitetura sobre a cidade ideal, como é que se constrói a cidade ideal, e é preciso ter em conta que o modelo de cidade romano clássico tem muita influência até aos dias de hoje, mas ele escreve para o mesmo imperador que funda a cidade de Braga, onde nos encontramos. Portanto, pegando nesta introdução de Vitrúvio, continuo por aquilo que acabou de ser dito e faço aqui uma sequência bastante feliz com a apresentação anterior. Tem a ver com dados e conhecimento. Portanto, diz Vitrúvio que o arquiteto deve estar equipado de todo o tipo de conhecimento, dos mais variados ramos com base na acumulação desse conhecimento que ele o integra e que ele produz algo que pode ajudar os outros. E, de facto, aquilo que diz Vitrúvio acaba por ser muito aplicável àquilo que é uma cidade. Uma cidade é, pela sua própria natureza, algo que produz uma quantidade infindável de dados. Todos nós produzimos imensos dados. Aliás, há aquela famosa, pelo menos famosa para mim, estou sempre a repeti-la, então não será tão famosa como isso, mas que basicamente nos últimos 2 anos já se produziu mais dados do que em toda a história da humanidade desde que a escrita foi inventada. De facto, mostra a característica exponencial deste crescimento de produção de dados. Começa por nós e que, no caso de uma cidade, é o quê? É o agregar de todas as produções de dados dos vários dispositivos, pessoas e também dos próprios organismos da cidade.
Isto, de certa maneira, e estes serão os poucos diagramas que eu vou apresentar, eu creio que questões de maior detalhe, muitas delas podemos falar depois a posteriori, caso haver interesse, mas está um pouco relacionado com aquilo que também já foi aqui apresentado, do ponto de vista de uma estrutura mais ou menos piramidal, do ponto de vista da abordagem daquilo que é a internet das coisas. Portanto, nós começamos exatamente pelas coisas que produzem dados, passamos, obviamente, para uma zona de integração, nos quais as redes de integração dos dados têm um papel fundamental. Temos depois aqui toda uma camada de subsistemas que podem ser desde pessoais, industriais, transporte e todos os outros. E depois vamos, obviamente, aqui àquilo que produz as things que produzem, de facto, os dados. Desde, por exemplo, no caso de hospitais, sensores de healthcare, saúde, até aquilo que é os dados biométricos ou dados industriais do ponto de vista de máquinas e de automóveis. Agora, os dados existem e grande parte do problema não é o que é que... Temos dados, já estamos felizes, somos inteligentes. Não, pronto, é que boa parte, de facto, desses dados existe, mas não é aproveitado de forma adequada. E grande parte do desafio passa exatamente por conseguir aplicar esses dados, extraí-los e uniformizá-los de forma a poder, de facto, aplicar um certo conceito de inteligência. E que conceito é esse? Bem, é aqui que entra também uma série de campos, hoje em dia bastante falados e com bastante força, nomeadamente do ponto de vista de data science, machine learning e inteligência artificial. Portanto, falarmos aqui de inteligência das cidades passa também por reconhecermos que o que se passa é, no essencial, a capacidade que hoje em dia há, por várias razões muito concretas da altura onde nós estamos, nomeadamente o aumento exponencial da computação, mais um aumento exponencial dos dados. Estes dois fatores unem-se para fazer com que data science, machine learning e inteligência artificial possam ser utilizados para provocar uma tal disrupção naquilo que são os modelos de gestão e operacionalização das cidades e da sociedade em geral. Inteligência artificial, sendo aqui, obviamente, um termo que carece de algum tipo de enquadramento que eu já darei daqui a pouco. Porque, na verdade, os dados nós temos, como vimos há pouco, mas o essencial, e aqui mais uma vez Vitruvio dizia, é que não só ter os dados, mas conseguir fazer com que entendê-los e, através desse entendimento desses dados, conseguir definir uma direção adequada. E é aqui que a inteligência intencional é fundamental, do ponto de vista da forma como nos permite trabalhar esses dados e melhorar algo que nós queremos que seja melhorado. E, com isto, algumas definições, que eu já falei aqui de data science, de inteligência artificial, de várias outras coisas. O que é que nós estamos aqui a falar? Bem, data science, que é algo, como eu disse, bastante em voga hoje em dia, é, na prática, e isto é apenas uma definição, a aplicação de um determinado tipo de método científico para resolver um problema de negócio. Na prática, isto é uma definição muito genérica, mas é, de facto, realista do ponto de vista daquilo que é a experiência da indústria, que é a aplicação de uma série de métodos, uns mais quantitativos do que o outro, mas na compreensão, limpeza, integração dos dados e com esses dados conseguir olhar para eles, fazer uma pergunta adequada e conseguir obter uma resposta que se queira não, a resposta deverá ser correta. Obter a resposta que se quer, aí será talvez mais para, eventualmente, para política ou economia. Aqui em Data Science, diria que será tentar obter uma resposta que seja adequada. Esta definição pode ainda ser mais expandida para se aplicar à utilização de inteligência artificial a esses mesmos problemas, ou mesmo através da analítica. Falo em analítica porque hoje em dia há um campo muito conhecido de Urban Analytics, inteligência e de analítica aplicada às cidades e aos sistemas das cidades, e essa analítica tem esta definição, que é um processo científico de transformação de dados para a realização de melhores decisões. E existe um modelo de maturidade que é relativamente conhecido, descritivo, diagnóstico, preditivo e prescritivo, sendo que, recentemente, e é aqui que a inteligência artificial tem, nos últimos anos, tido um enfoque e um desenvolvimento bastante grande, a questão dos sistemas cognitivos. Qual é que é a diferença? Os sistemas cognitivos permitem uma interação humana
quase humana, numa interação com os humanos, muito superior àquilo que nós estamos habituados. E permitem também, sobretudo, em lugar de obterem respostas diretas a perguntas concretas, permitem alguma liberdade do ponto de vista da ambiguidade da pergunta e permitem dar uma resposta sem que a pergunta seja completamente escalpelizada do ponto de vista quase matemático. Isto aqui é pode parecer bastante difuso, o que eu estou a dizer, mas no exemplo que eu vou dar, do ponto de vista do IBM Watson, irá tornar-se mais claro. IBM Watson, esse que acaba por ser uma das mais recentes realizações a nível de inteligência artificial, que por isto queremos dizer qualquer coisa que faça os sistemas não humanos, máquinas, etc., comportarem-se com a mesma inteligência. Isto vai desde modelos clássicos como o Deep Blue Chess, não sei se me lembro, era novo, mas lembro-me de ver o Kasparov a perder pela primeira vez este jogo contra o Deep Blue, até algo mais recente e que de facto eu acho que é fundamental trazer para a colação, que é o fim, levou ao fim do chamado inverno da inteligência artificial. Houve uma pausa na investigação daquilo que é a inteligência artificial até há relativamente pouco tempo, até 2010, algo parecido, e grande parte do responsável pelo fim desse inverno e pelo reinício dessa investigação é um produto da IBM, que é o IBM Watson. E aqui, mais uma vez, empresas antigas como a Siemens e como a IBM sentem-se obrigadas a reinventarem-se de forma periódica e permanente para estarmos, ao fim e ao cabo, prontos a sermos líderes e não fazermos parte daquela estatística que eu apresentei no início. E aqui, na componente de inteligência artificial, este Watson Jeopardy é uma área, o IBM Watson é uma área fundamental neste momento da IBM, foi o primeiro sistema que venceu um concurso de televisão. Eu não sei se conhecem o Jeopardy, mas é um programa muito conhecido nos Estados Unidos, onde basicamente alguém diz a resposta é imperador romano que fundou a cidade de Braga. E os concorrentes têm que dizer quem é César Augusto. É assim. Isto, de facto, ter sistemas que conseguem perceber a pergunta e conseguir raciocinar e dar a resposta, tudo isto através da interação normal, foi uma das grandes desenvolvimentos. E por que eu estou a falar disto? Porque para uma cidade, este tipo de inteligência aplicado a esta quantidade de dados pode ser aplicado de forma muito diferente aos seus mais variados níveis. E é essa construção a escalas diferentes, na construção de um planeta inteligente, que eu gostaria de deixar este pequeno... Every day we are creating 15 petabytes of new data. That's 8 times as much data as there is in all of the libraries in the United States combined. Facebook is data, tweets are data, conversations are data. It's not just the data that is authored, it's not just the data that people create on their own, it's also machine-generated data. We're at a really interesting inflection point where we now can get enough data together and enough compute power together and enough bandwidth together in real time or near enough real time that I can do something about it. How do you collect and tailor information so as that you can consume it quickly and efficiently and work smarter? As you get more data and you start weaving it together, you actually start assembling things. You get actual pictures. You're not staring at pixels anymore. You actually see chunks of the puzzle. If we can analyze and mine this data, then we can understand it. And if we can understand it, then we can understand trends about it. How do you do that in billions of rows of data in real time to service missions from advertising to healthcare to financial services? We've got examples of working with companies where we were able to reduce by 50% the churn in their customer base by looking at this kind of analytics. So really smart organizations are going to be making sense of what they know as they come to know it, and then make really fine-grained decisions, accurate decisions. That is going to yield benefits in just about everything: medicine, ecology, resource management, even entertainment. And that's what's the great thing about the smaller planet. So a lot of organizations feel overwhelmed by data, but the reality is they have seen nothing yet.
You know, the more we instrument the world, the more sensors we put out, the more data we collect. You know, you might think that we would get inundated, but it's the opposite. The more data you have, the clearer you see. Mais dados, mais sensores, maior capacidade de processar, maior capacidade tecnológica de tomar, de dar ferramentas e plataformas de decisão a quem precisa delas. Um exemplo disto que vou falar agora, mais uma vez, segue daquilo que é um dos conceitos de Vitruvio, que é a seleção de uma cidade ideal deve ter em conta a questão da interligação com o mar, a interligação com as outras cidades. E, para isto, não há nada como pensarmos também nas cidades enquanto grandes centros de comércio e de transportes. Eu agora vou concretizar um pouco aquilo que a IBM tem feito, e, embora eu não queira dar aqui uma visão muito comercial daqueles que são os produtos da IBM, mas são exemplos que, no nosso ponto de vista, são paradigmáticos daquilo que é possível fazer do ponto de vista da aplicação de inteligência na cidade. Um porto, como o Porto de Roterdão, é algo que se comporta quase como uma mini-cidade e faz parte, obviamente, da cidade de Roterdão. São 140 mil barcos por ano, 42 km em área, 90 mil trabalhadores, e só aquele porto tem mais de 3% do produto interno bruto holandês. Isto é um exemplo do que se pode fazer também com a inteligência aplicada às cidades. Portanto, estamos a falar da construção de modelos digitais, de realidade aumentada e da capacidade de, através da distribuição de sensores e da instrumentalização de praticamente todos os componentes que podem passar por um porto, uma capacidade de prever e atuar do ponto de vista não só de tempo real, como também do ponto de vista de análise histórica daquilo que são os dados que se vão recolhendo. Isto tem muito a ver com o conceito de gênio digital, basicamente a construção de modelos digitais de realidades físicas que permitem a sua modulação e permitem a operacionalização de uma forma extraordinariamente mais eficiente. A integração de dados ambientais foi algo que foi feito no Porto de Roterdão também. Mais sensores na água, nos portos, nos barcos, para saber para onde é que vão, onde é que chegam, que alterações é que há do ponto de vista climatérico. A digitização é um desafio constante e foi um dos principais pontos de referência daquilo que nós fizemos no Porto de Roterdão. Tudo isto relacionado com melhoranças operacionais. Isto, em parte, também explica porque a IBM, há uns anos, adquiriu a The Weather Company, a maior empresa mundial do ponto de vista de sensorização ambiental, porque isso acaba por estar alinhada, além de ser a maior rede de IoT neste momento existente, é aquilo que nos permite ter quantidade de dados para fazermos este tipo de projetos. E quem diz a IBM diz qualquer outro parceiro que decida trabalhar nesse ecossistema, como foi aqui bem referido, que é a construção de uma cidade inteligente. As cidades inteligentes são também constituídas de locais inteligentes. E da mesma maneira que mesmo nesta cidade vitruviana ideal existem espaços verticais que lhe dão uma dimensão não só de horizontal, mas também do ponto de vista de altitude, nós temos aqui um exemplo concreto daquilo que é uma cidade inteligente aplicada a um subconjunto muito pequeno, são os elevadores das cidades e dos prédios. Temos, com a Kone, é uma companhia finlandesa de elevadores, transporta 1.000 milhões de pessoas por dia, milhões de elevadores e, no essencial, o que nós temos aqui é a capacidade de fazermos a gestão desses elevadores e de os ouvirmos a escutar pouco a pouco. Eu tinha aqui uma demo em tempo real, agora, peço desculpa. Mas aparentemente estou sem rede agora, mas não há problema nenhum. Basicamente, nesta demonstração daquilo que são as machine conversations, os elevadores falam connosco. Eu envio-vos um link na apresentação, é só clicarem lá em cima, vão parar uma página, escolhem um elevador de qualquer ponto do mundo
e conseguem ter uma conversa com esse elevador. E ele diz-vos basicamente coisas como: são 4 da tarde, o elevador está a subir, à partida devem ser as crianças do 3º andar que costumam fazer isto. É este grau de interação, é este grau de possibilidades de interagir com o mundo físico que de facto nos aguarda. Esta mudança é inevitável e se é verdade que a primeira coisa que hoje em dia se diz no imobiliário é location, location, location. E de facto já Vítor Hugo dizia isso, quer dizer, a escolha da localização é fundamental. Essa escolha da localização é algo que também muda, obviamente, com o tempo. E aqui entramos numa área muito particular, que também já aqui foi referida, que é transportes e gestão de tráfego. Portanto, nós o que temos aqui é um mapa daquilo que são, é um mapa de pequenino, basicamente são as vias viárias na altura do apogeu do Império Romano, e obviamente não são as mesmas que temos hoje em dia. E não sendo as mesmas, porque as cidades mudam. E nós precisamos trabalhar com quem consegue perceber essas dinâmicas para conseguir que elas mudem. E aqui temos aqui um exemplo muito concreto de uma solução da IBM, que é o Centro Inteligente de Operações, o IOC, neste caso agregado ao projeto que nós temos a desenvolver também com o estudo, mais um ponto que digamos, une a Siemens e a IBM do ponto de vista de parceria. E neste caso trata-se da integração de dados em tempo real de autocarros, com a possibilidade de os monitorizar do ponto de vista daquilo que é a informação que é recolhida. Muitas vezes essa informação é recolhida através de uma plataforma de IoT que permite essa visualização também em tempo real. Portanto, os dados entram, são visualizados em tempo reais, são visualizados para haver algum tipo de exceção, nomeadamente do ponto de vista de alguns parâmetros operacionais considerados críticos, e que depois podem ser analisados do ponto de vista de o que é que isto significa, estes dados aumentam, estes diminuem, o que é que isto significa através de sistemas que nos permitem fazer uma pergunta abstrata, como por exemplo, o que é que determina a velocidade média? E ele responde-nos com uma série de fatores, longitude, latitude, a proximidade de determinados sítios. É isto que são, ao fim e ao cabo, os sistemas cognitivos que nos ajudam a ir ao encontro de desafios relacionados com os novos tempos e as novas centralidades. Eu iria acabar, até deixarei o resto das perguntas dos temas para a nossa conversa posterior, apontando para algo que é aquilo que a IBM reconhece como grandes temas do ponto de vista da disrupção urbana. Portanto, urbanização e descentralização, mudanças de clima, migração e a desigualdade social e também do ponto de vista de uma forma como ela se exprime nas próprias cidades. E a pergunta que se coloca aqui no meio disto tudo, eu falei até agora da cidade ideal, segundo Vitruvio, falei em Big Data, falei em Analytics, falei em muitas coisas desse tipo, que acaba por ser o que é que isso significa do ponto de vista de construção, de facto, de uma sociedade, de uma cidade onde nós queremos viver. E que tipo de sociedade e que tipo de cidade é essa? Digamos que quase que será uma pergunta mais filosófica, mas não é de todo filosófica no sentido estrito do termo. Basta lembrar que o próprio Niels Bohr, que era físico de partículas, disse que a questão do livre-arbítrio e a questão da construção da sociedade era o tema fundamental que ele dedicou a sua vida. Portanto, a utilização de inteligência artificial, IoT e computação cognitiva para a melhoria das cidades leva-me a concluir com aquilo que são os prognósticos da IBM Research. E, para quem não conhece, a IBM Research é talvez a mais antiga instituição privada de research responsável por desde coisas como o código de barras, teleporte quântico, 6 prémios Nobel só em física, cerca de 14 no total. Portanto, é um centro de investigação com múltiplas valências, preocupado no avanço daquilo que é a ciência nos seus mais variados temas. Nós, na IBM em Portugal, trabalhamos também com a parte da IBM Research e acabamos por trazer, de certa maneira, nos nossos produtos aquilo que é essa aporte. Neste ano, no fim de 2018, foram feitos 5 prognósticos para aquilo que são os próximos grandes temas no futuro, do ponto de vista da sociedade em geral. A questão do blockchain, basicamente, redes de criptográficas de transações distribuídas.
Isto será fundamental do ponto de vista de algo que as cidades têm muito presente, que é a capacidade de controle sobre os vários produtos, desde a alimentação, que passam, desde que são produzidos até à forma como são adquiridos e consumidos. Outro, a seguir, segurança e criptografia. Falamos em IoT, falamos em dispositivos. Toda esta questão levanta questões de segurança bastante fortes e o avanço da computação quântica, que já vou referir muito brevemente, coloca aqui desafios cada vez maiores. Inteligência artificial, robôs e os oceanos. Cada vez é mais claro que há fortes probabilidades da aplicação de estruturas autonómicas que permitam, de forma quase simbiótica com aquilo que nós desenvolvemos do ponto de vista dos mares, melhorar as condições dos oceanos. Inteligência artificial e aquilo que a inteligência artificial pensa. Basicamente, o que eu quero dizer com isto, a inteligência artificial resulta de uma série de corpos de dados e o desafio hoje em dia está em fazer com que essa inteligência artificial seja o mais neutra possível do ponto de vista de conceitos, pontos de partida a priori, etc. E, por último, e falou-se aqui várias vezes de saltos quânticos, computação quântica. Nós estamos, de facto, numa altura, e falando em inteligência das cidades, onde temos sistemas quânticos disponíveis comercialmente, e isto muda muito daquilo que é os novos modelos de negócios, os novos paradigmas. Computação quântica significa conseguir resolver um determinado tipo de problemas numa rapidez e numa escala que nunca foi vista até hoje. Quando atingimos o ponto de popularização e democratização desta tecnologia, estamos a falar de uma nova revolução do ponto de vista daquilo que é a capacidade de lidar, de integrar e de analisar os dados. E, para concluir, a cidade, e aqui uma pequena citação final da cidade de Leónia, das cidades invisíveis de Tom Calvino, a cidade reinventa-se a si própria. Esta cidade de Leónia, todos os dias, começava de novo, acaba por ser um pouco esse o mote que eu aqui deixaria, e que empresas já centenárias como a IBM olham, de facto, para isto das cidades e para a sociedade como uma oportunidade que todos nós temos de pegar o melhor que temos, fazer o melhor que podemos para a construção de uma cidade o melhor possível do ponto de vista daquilo que é a sua vivência, a sua experiência e aquilo que nós queremos para nós e para os nossos filhos. Muito obrigado. Obrigado, Frederico Munhoz. Eu, quando estava a ouvir estas duas intervenções, vi que ambas as empresas nasceram no século XIX. São fósseis vivos, não é? São fósseis. Mas, como falou, o Frederico Munhoz falou do Centro de Investigação da IBM e do Watson, da inteligência artificial, e eu recordei que em 2016 a IBM registou mais de 8.000 patentes. A Bosch registará menos de 300 por ano. A Universidade de Munique terá ao longo da sua vida, 40 anos, não deve chegar a 100. Isto dá bem a relatividade e a importância desta empresa, a IBM, que conseguiu em 2017 registrar mais de 8.000 patentes e é a empresa que há 24 anos mais patentes registrava por ano. São, de facto, impressionantes. Estava-me a recordar também que o Fórum Económico Internacional diz que a Siemens investe em investigações e desenvolvimento qualquer coisa como 4 mil milhões de dólares por ano. Creio que será um valor deste tipo. Portanto, pelo menos segundo o Fórum Económico Mundial, a Siemens investe por ano em investigação e desenvolvimento. De facto, estamos perante duas empresas que operam também em Braga. Aliás, o Frederico Munhoz fez referência breve a uma intervenção que estão a fazer através de um IOC que estão a implantar em Braga. Relembro também que recentemente Braga comprou autocarros elétricos. Tudo isto que estou a dizer são informações públicas
e que são de tração elétrica. O líder mundial de tração elétrica em autocarros é precisamente a Siemens. Foi com estas duas empresas que a cidade fez protocolos de colaboração com vista a desenvolver provas de conceito, dar apoio também no futuro à tração elétrica, que será uma coisa em crescimento, algo em crescimento e que ficou evidenciado, não só desta sessão, mas outras também anteriores. Eu gostaria de, enquanto da plateia preparam algumas perguntas, eu gostaria de saber o que é que, por parte da IBM, é possível fazer em Braga, não digo a longo prazo nem a curto prazo, a médio prazo, algo que seja possível, viável a médio prazo. E faria a mesma pergunta às Siemens também. Muito obrigado pela pergunta e também pela introdução, de facto, do ponto de vista das patentes que foi completamente ao encontro daquilo que eu acabei de dizer relativamente à importância da IBM Research e mais este ano voltamos a ser, de facto, a empresa que mais patentes cria, porque faz parte do nosso ADN e daquilo que, enquanto trabalhadores da IBM, de certa maneira, nos incutem. Indo diretamente à pergunta que me fez, relativamente o que é possível fazer em Braga a médio prazo, eu diria que há aqui sempre duas abordagens. Há aquelas que são aplicáveis de um ponto de vista mais genérico a cidades, independentemente de quais é que foram, e essas eu consigo imaginar, e muito relacionado com aquilo que foram as nossas intervenções, a integração progressiva de cada vez mais sistemas, não só novos, como sistemas que já existem, mas que continuam a operar em silos. Isto é algo que nós notamos muito em muitas cidades. A informação existe, a informação está disponível, os sistemas até podem ser antigos, mas produzem algum tipo de informação. O problema não está, sobretudo, nisso. Está no facto da informação que existe, está dentro de silos, por vezes tecnológicos, por vezes orgânicos. As câmaras municipais, por exemplo, e estou a falar aqui em geral, mesmo dentro da própria Câmara Municipal, os vários departamentos têm, por vezes, dificuldades na partilha dos acessos aos dados que existem, e eu diria que, a médio prazo, é uma cidade, e aqui, usando a especificidade de Braga, enquanto das cidades mais jovens que nós também temos, e com uma ligação, não só com a sua dimensão histórica, mas com uma ligação forte também à universidade, e, portanto, há aqui todo um ecossistema muito próprio. Eu vejo a possibilidade da integração de sistemas, não só de transportes, como de sistemas também do ponto de vista da interação dos cidadãos. Cada vez mais, cada indivíduo começa a ter uma forma de explorar aquilo que está à sua volta, eu quase queria dizer dependente do telemóvel, mas isto poderia levar logo a um aspecto negativo. Eu diria que podemos utilizar talvez este excesso de dependência que nós temos nos apetrechos digitais numa ferramenta de cidadania. E eu diria que, a médio prazo, em Braga, e com aquilo que eu conheço dos projetos que nós temos estado, não só aqueles projetos que estamos envolvidos, como os outros, onde nós estamos envolvidos, mas sabemos que estão a decorrer, e tudo isto tendo um determinado tipo de visão, um determinado tipo de vontade. Projetos em cidades que tipicamente não se fazem sem uma vontade e sem, digamos, um enforcement político razoável. Consigo ver uma cidade que integra a sua componente de transportes, a sua componente de participação cívica, a sua componente de gestão da oferta cultural, até a sua vertente de exploração daquilo que é o seu património histórico e patrimonial, integrado com os cidadãos, através de uma plataforma que terá necessariamente, se eu não referi isso na minha apresentação, de ser cada vez mais baseada em princípios de open data. Portanto, cada vez mais nós temos o desafio de, a médio prazo, em cidades como Braga, não só recolher, centralizar e utilizar esses dados na melhoria operacional, como pôr esses dados ao dispor dos cidadãos, para que cada empresa, cada indivíduo, possa, com base no acesso a esses dados,
criar novas formas de os integrar, de explorar e com isso muitas vezes criar novos focos de interesse, novas formas de interação que começam hoje em dia também a passar, e termino com esta nota, começam a passar por também intervenção de cidadania e política. Por exemplo, tem havido desenvolvimentos interessantes do ponto de vista de como se consegue utilizar dados disponíveis através de princípios de Open Data para a disponibilização de portais e aplicações que demonstram como é que determinados tipos de leis são votadas, como é que as assembleias municipais podem gerir e votar determinado tipo de temas e, com isso, aproveitar a apetência que existe nos chamados millennials e, enfim, basicamente, os nativos digitais por este tipo de tecnologias para conseguir ultrapassar um problema conhecido que é o de certo afastamento das novas gerações do ponto de vista daquilo que é a sua participação enquanto cidadãos de uma cidade. E eu creio que isso talvez seja muito ambicioso para o médio prazo, admito, mas eu creio que será estas linhas que necessariamente nos teremos que apontar. Gerardo Costa, obrigado pela questão. Bom, enfim, centrando no tráfego, porque fundamentalmente, embora nas IMAs pudéssemos falar noutros temas, foi esse que eu trouxe, e enquanto na inteligência, Braga não é exceção, portanto a infraestrutura que tem de apoio à gestão de tráfego é antiga, também ela carece de renovação. O que acontece é que o ser humano normalmente estimula-se pouco pela busca do prémio e funciona melhor a fugir da dor. E portanto, eu para chegar àquela visão de que falei há pouco, mostrei na apresentação da mobilidade conectada e ligando até, por exemplo, ao projeto do estudo com a IBM na localização dos autocarros, e, portanto, o que será, imagino, não sei se é essa a designação que dão, mas chama-se um sistema de carros de coração, é o que se designa, vamos a despegar pela fuga da dor. Portanto, a sinistralidade rodoviária não se reduziu em Portugal. Reduziu-se drasticamente há uns anos, mas de 2015 para cá aumentou. Aumentou numa faixa específica dos motociclos, e aumenta noutros casos particulares, mas não se pode dizer que é um problema resolvido porque não é. E a eletrónica tem um papel. A eletrónica e as normas europeias na eletrónica não permitem, por exemplo, que um sistema semafórico não perceba, ele próprio, que tem os vermelhos avariados. Ter os vermelhos avariados não é problema. Porque enquanto a ferrovia, uma ausência de sinal, porque o maquinista ou um profissional treinado para o comboio, é a ordem que ele tem, o sinal apagado na ferrovia não se chama semáforos, são sinais, mas têm ambas três aspectos. Na ausência de sinal é que para-se o comboio. Ora, todos sabemos que há um semáforo apagado, e o que nós fazemos? Avançamos, aplicamos a prioridade e não ficamos parados no semáforo. Ora, esta é uma premissa que troca logo todas as prioridades em termos de gestão de circulação da ferrovia na rodovia. E portanto o que acontece é que os sistemas que estão em Braga, como estão em quase todas as cidades do país, não monitorizam o comportamento ao mesmo vermelho. Portanto, nós como condutores não estamos tranquilos que quando o semáforo está apagado, se ele se esqueceu que não tem vermelhos a funcionar e está a dizer vermelho e não está a dizer nada, ou de facto ele está como devia estar, que é ou a funcionar bem e dar os seus concertos, ou não tem intermitente. Portanto, se pensarmos que um dia, algum dia, o município de Braga, como quase todos os do país, vão ter que dar um passo em frente para se adaptarem às normas europeias que hoje não permitem que a eletrónica não se automonitorize e que, portanto, não vou repetir o salto quântico, mas avancem tecnologicamente para algo que hoje é mais inteligente do ponto de vista da eletrónica, traz consigo nada de benefícios. Pronto, então, o que já estamos a falar, não estamos a falar, que são os benefícios, já não é fuga da dor. Portanto, para fugirmos da dor, nós como município, que deveríamos respeitar as normas europeias que não respeitamos, porque não são obrigatórias em Portugal, porque não foram transpostas, mas um dia que seja, vamos ter que fugir da dor, vamos ter que implementar porque é obrigatório, e depois de repente vamos olhar, então o que é que fazemos com esta nova tecnologia, além de cumprir a norma? Bom, aí vamos descobrir que é possível ligar à pirâmide que eu lhe mostrei, que toda a informação que recolhemos pode alimentar o ecossistema de Open Data para que outros possam utilizar, e que aquela pirâmide pode ter ali uma peça de software que, à luz dos investimentos que se fazem na cidade, e o orçamento de Braga não é despiciente em termos de município, com uma pequeníssima fração do dinheiro que se gasta neste município, pode-se, por exemplo, pôr um sistema de gestão de tráfego centralizado, que incorpora a priorização de autocarros e que, na aproximação do autocarro do estudo no cruzamento, se o autocarro estiver atrasado, porque se ele não estiver atrasado, não podemos priorizá-lo. Nós não precisamos mais sistemas burros.
precisamos de sistemas inteligentes. Portanto, um sistema burro faria, olha, é um autocarro prioridade. Pois, e como eu vos disse, uma interseção é um negócio de tempo, damos prioridade a um autocarro, prejudicamos todos os outros carros. Ora, se o autocarro é adiantado, para que vamos prejudicar os outros todos? Estão a ver a inteligência versus a burrice, lá por ser eletrónico não é necessariamente esperto. Portanto, sendo esperto é agarrando o sistema de ideia, portanto, a localização dos autocarros, a algoritmia, a saber se aquele autocarro, na perspectiva do horário, que é diferente da localização física, está adiantado ou atrasado. Então, se ele está atrasado, vamos dar prioridade. E vamos dar prioridade aplicando regras de engenharia de tráfego, para que esta prioridade não seja absoluta, seja inteligente, e aquele autocarro, melhor não ter a sua exploração, e cruzamento a cruzamento, a correr bem, vai recuperando o seu atraso, sem deixar de necessidade de um património. Portanto, isto a curto prazo faz, com investimento, como tudo, mas com a tecnologia que está disponível hoje. Para começar, uma vez que os decisores muitas vezes não são estimulados pelo prémio, vêm às conferências, gostam de assistir ao que a tecnologia pode dar, mas depois daí a dar o passo, torna-se difícil, nós também compreendemos qual as prioridades. Um dia vão ter que fugir da dor, em Braga e muitas cidades, porque a eletrónica não pode estar como está neste país, na rodovia, felizmente na ferrovia há anos que se começou a respeitar as normas, e depois vão perceber, bom, afinal até há um benefício, e de repente o investimento só pelo benefício já se justificava, se não precisamos de fugir da dor, mas pronto, foi preciso a dor para fazer correr, e eu nem diria a médio prazo, a curto prazo, investimentos que são feitos como o do estudo, são melhor rentabilizados a bem de toda a sociedade, com um trato mais fluido, com os autocarros como deve ser, a serem priorizados, porque o transporte público, não há nenhuma dúvida, é muito mais sustentável que o transporte individual. Entretanto, tenho aqui da plateia 3 perguntas, aliás, todas elas dirigidas ao Miguel Rodrigues, que uma é: Braga é uma das cidades onde ocorrem mais atropelamentos. A Siemens tem alguma solução já testada e bem sucedida que possa ser implantada em Braga? Dá uma outra, que diz o seguinte: há viabilidade de efetuar um atravessamento de uma avenida como a Padre Júlio Fragata com um cruzamento semaforizado? Se sim, isto não aumentava o congestionamento? Não sei se sabe. Sei, já estamos a ser. Eu pessoalmente não conheço a solução. Nós, Siemens, numa das fases em que discutimos com a equipa de Braga, estudámos esse caso concreto. Eu não vou conseguir responder especificamente, não tenho a resposta, embora quem colocou a questão, se me quiser contactar, eu consigo ajudar um pouco mais em detalhe e falo com todo o gosto, porque já olhámos, de facto, para os eixos principais de Braga. Bom, travessia pedonal, o que há a fazer é várias coisas. A semaforização existe para isso, mas provavelmente, e pelo menos eu recordo, temos conversado com o município, com o estudo, há problemas também de velocidade, portanto também há tecnologia que ajuda na redução da velocidade, porque há aquele mito de que a velocidade instantânea faz-nos chegar mais depressa ao destino. Eu dei o exemplo com os semáforos, muitas vezes o que faz mais, o que vai conseguir é andar mais depressa, faz-nos chegar mais depressa ao sinal vermelho. Mas depois temos parados à mesma espera do sinal verde. Portanto, há aqui uma série de apoio tecnológico que pode ser dado ao condutor para que a velocidade seja em média, seja superior, ou pelo menos não alegrar, e que, por exemplo, quando é necessário parar no semáforo vermelho, por exemplo, no travessia pedonal, seja mais fácil de fazer e sem o risco de atropelamento. E, portanto, não estudando um fenómeno específico, se tem algum ponto negro que possa existir, em que pode ser necessário fazer alguma infraestrutura, quando eu dizia que não é possível expandir a infraestrutura, não quer dizer que não seja possível adaptá-la. E, portanto, existem várias soluções de infraestrutura que vou fazer, mas a tecnológica, portanto, a infraestrutura tecnológica com a semaforização, com betoneiras específicas e inovadoras que existem, por exemplo, melhorando o acesso a invisuais, podemos chegar à conclusão que a fração de atropelamentos com invisuais, ou pelo menos com pessoas com redução de visão, não é irrelevante. E há soluções tecnológicas hoje muito interessantes, Lisboa, por exemplo, adoptou-las, que melhoram muito o desempenho da travessia pedonal para os invisuais. Portanto, há uma panóplia de soluções imensa, mas a engenharia de tráfego está lá na base de todas elas, porque estudar os termos que são dados de travessia também não é um tema trivial, mas que tem solução, como é evidente. Pois ter um centro de competências deste em Portugal, como a Siemens em Alfragide, ajuda para tudo está esse. Uma terceira pergunta também para o Miguel Rodrigues, que é, dirige uma questão simples: se a mobilidade pode ser movida por uma energia clean, totalmente verde? Bom, eu não sou especialista de energia e não quero
cair em respostas de senso comum, porque acho que a pergunta teria expectativa de ter uma resposta um bocadinho mais evoluída, mas eu vou dar até onde o meu senso comum deixa ir. Nós o que fazemos com a eletromobilidade é transferir eletricidade da rede para o veículo. E, portanto, o grande desafio que temos hoje, e nos autocarros foi um exemplo disso, nós entramos na mobilidade elétrica dos autocarros no contexto do aeroporto. A Siemens atirou-se com tudo. Quando, penso que nos recordarão, do Mobier e dos carregadores de que apareceram, depois ficaram metade deles avariados, de carregamento gratuito, e, portanto, a Siemens nessa altura esteve igualmente muito motivada, mas depois percebemos que havia só aqui um pormenor, é que não havia carros elétricos. Portanto, tínhamos imensos carregadores e as pessoas algum dinheiro nisso. Empresas como a nossa investiram em desenvolvê-los, depois vendê-los muito baratos para viabilizar o plano do governo, para depois percebemos que de facto não serviam para nada para haver carros elétricos. Essa fase felizmente passou, hoje há muitos carros elétricos, mas de facto o problema que existia era o armazenamento. Nós nessa fase não ficámos muito desagradados com a mobilidade elétrica individual, virámos para o desenvolvimento com esta acontecimento que temos em Portugal no contexto do aeroporto. Porquê? Porque o aeroporto é plano, porque as viagens típicas daqueles autocarros odiosos que todos temos que apanhar, porque nós gostamos todos de chegar na gate e sair diretamente da gate com o avião, mas é inevitável, muitas vezes temos que fazer de autocarro, e quando temos que o fazer, temos os cálculos da Caetano, que eram diesel e começaram a ser competidos para elétricos. Interessante porque as viagens são curtas, interessante porque a placa do aeroporto, por definição, é plana, o carregador está sempre à mão, e portanto o problema da transferência de energia num contexto de aeroporto simplificou-se. E portanto o que se tem vindo a conseguir fazer hoje, já temos hoje, e os responsáveis de Braga vão ser um cliente, o que vamos conseguir ter hoje é já autonomias aceitáveis para que uma exploração de autocarros, pelo menos para o grosso das linhas do contexto urbano, seja viável para autocarros elétricos. Portanto, a mobilidade ser clean, ela já é. Agora, o tema é qual é a matriz energética do país. E, portanto, aí acho que todos temos mais ou menos conhecimento que Portugal já consegue ter, em determinados dias do ano, uma produção elétrica integralmente de fontes renováveis. Portanto, é possível dizer que em Portugal, e não é assim em todos os países, não é assim nos países da Europa, não é assim de toda a Alemanha, em Portugal é possível que o veículo elétrico seja abastecido num determinado dia, seja totalmente limpo. E, portanto, a energia que o alimenta foi integralmente de fontes renováveis e, portanto, não houve nenhuma produção, nem no local, nem no montante, de nenhum tipo de poluente. Agora, tem toda esta evolução a acontecer do lado do veículo, do lado do carregador, do lado da autonomia, teve havido muita evolução. Nós, se formos a Amsterdão, vemos, eu não quero exagerar, é um número meu, mas eu penso que 70% dos táxis na zona do aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, são Teslas. E, portanto, sabemos que é porque há um incentivo do Estado que torna o Tesla um carro barato para um taxista, mas não nos podemos enganar, os taxistas, por definição, não são burros, e portanto, eles não vão usar um Tesla se o carro só tivesse 100 km de autonomia. Eles estão ali para andar, e, portanto, já é tecnicamente sustentável ter um veículo elétrico. Ele ser efetivamente limpo, vem da matriz energética do país, e acho que é Portugal que temos a felicidade, fruto de investimentos que foram feitos em determinadas políticas, de uma boa parte dos dias do ano, sermos realmente, temos uma matriz energética totalmente limpa. E temos aqui uma pergunta, penso que será a última, que será para os dois. Como os senhores veem a profissão de analista de dados e especialista em mobilidade? Seria uma especialização do futuro, do presente, ou exageradamente especializada? As machine learning poderão desempenhar sozinhos esta atividade? Isto é uma pergunta interessante porque nos leva para já a uma das questões fundamentais quando falamos na evolução da inteligência artificial, que é que tipo de trabalhos é que vão acabar por ficar, de certa maneira, postos em causa com esta evolução progressiva daquilo que é a inteligência artificial, o machine learning e tudo isso. Eu devo dizer que, apesar de tudo, sou um otimista e a minha resposta vai um pouco nesse sentido. E porquê? O que eu considero é que alguém com valências na análise de dados, no conhecimento daquilo que é o processo de identificação, recolha, tratamento de dados, aplicação de determinado tipo de modelos de probabilidade e estatística, o conhecimento de ferramentas de analítica, tanto open source como comerciais, junto com o conhecimento particular daquilo que são os problemas relacionados com a mobilidade, é, em boa parte, aquilo que eu acabei de descrever,
o que torna atualmente a profissão de Data Scientist uma das mais requisitadas do ponto de vista da indústria. Obviamente que há aqui algo também, como em tudo, de altos e baixos e, por vezes, dar um nome diferente a algo que já existe. Eu não diria que seja tanto assim no caso do Data Science, porque a pergunta foi feita e referiu bem a componente de Machine Learning e, de facto, hoje em dia, quando se fala neste trabalho de Data Science, está-se a falar de alguém que consiga não só ter conhecimento na análise de dados que lhe são entregues, mas que faça todo este ciclo de vida, incluindo a identificação e capacidade de aplicação de modelos de Machine Learning e alguns de inteligência artificial, associados a modelos de Deep Learning, redes neuronais, etc. Tudo isto que eu acabei de dizer pode ser muito complicado ou até bastante menos complicado do que parece, porque boa parte das ferramentas que existem hoje em dia no mercado permitem uma relação com este tipo de conceitos bastante próxima. E passando a palavra, a minha resposta é que se o conhecimento de mobilidade não me parece que seja em si só um nicho muito redutor, porque a mobilidade é cada vez mais e continua a ser um problema que tem, de facto, uma mobilidade bastante grande, até no seio daquilo que é o desenvolvimento das cidades. Toda a componente do ponto de vista de analítica de dados, Machine Learning e Data Science tem uma perspectiva transversal que se aplica à mobilidade e também se aplica, de certa maneira, fora dela, pelo que não consigo imaginar muitos outros trabalhos, esses sim, bastante mais redutores do que esse, que me parece até ser algo com um futuro imediato bastante interessante. Bom, uma questão de comodidade, eu vou desmontar a pergunta em várias, porque foi assim que eu entendi. Portanto, numa primeira parte eu entendo uma pergunta sobre carreiras, posso dar a minha opinião e, portanto, em relação ao conceito, à profissão de Data Scientist, o que eu posso dizer é que há uma procura maior do que a oferta. E a definição de Data Scientist não é óbvia. O Frederico deu uma que me parece feliz, embora ele resumiu naturalmente. Os requisitos para um Data Scientist não são triviais. O que eu vos posso dizer é que nós temos pelo menos 2 centros de análise de dados na Alemanha, um mais vocacionado para a ferrovia e outro para a rodovia. E nós, em Portugal, recrutámos 2 colegas que enviámos para lá. E o resultado foi tão bom que a Alemanha pede-nos que recrutemos Data Scientists em Portugal para enviar para a Alemanha. E o perfil Data Scientist não é engenheiro de software. Alguns poderão ser, outros serão licenciados nas matemáticas e, portanto, o perfil não é completamente trivial. Não sei se amanhã algum ramo de alguma das engenharias irá criar uma coisa muito específica para Data Scientist. Portanto, o que eu diria é, à luz do que eu vejo hoje e consigo prever num curto prazo, é claramente uma carreira deficitária. Portanto, quem se especializar nessa área, à partida terá facilidade de encontrar emprego. Temos todos já preparados para não ser em Portugal, mas esse é um problema transversal. Mas, portanto, eu respondo assim e uma perspectiva global. Na área da mobilidade, em Portugal, acho que há uma carência muito grande. Portanto, a área, como eu dizia na minha apresentação, o estudo da mobilidade tem uma área especializada em engenharia civil, especializada em transportes. Eu acho que há uma grande carência de profissionais, mas infelizmente também há uma grande carência do mercado para perceber o que precisa deles, que vão perceber. Portanto, estudar os problemas como os acidentes ou os atropelamentos de uma cidade não é trivial. E, portanto, a solução para ele não é trivial e na área dos transportes. Todo o investimento e todo o planeamento na área da ferrovia carece de gente desta especialidade e depois todo o contexto urbano tem desafios sem fim na área dos profissionais de mobilidade. Nós, na Siemens, percebemos isso. Nós vemos a mobilidade, toda aquela pirâmide que eu falei. A nossa atividade na área da mobilidade não é pôr eletrónica à beira da estrada e depois com software. Portanto, vamos mais atrás e por isso nós temos na equipa engenheiros civis do ramo de transportes. Porque só percebendo bem o problema é que se consegue implementar a solução. E, portanto, penso que são 2 carreiras que, na minha opinião pessoal, são promissoras. Se o machine learning é uma ameaça e se estas profissões, por exemplo, e outras que não foram abordadas, estão em risco. Eu acho que não. Ontem eu vi uma citação maravilhosa de um colega da Nova Base, portanto não vou esconder onde ele é, até porque a citação pode ter nem ser dele, mas foi ele que a fez e eu estou agora a aceitá-la a ele. É para que simplificar, se complicar é extremamente simples. Só um humano tem capacidade de decidir se vai simplificar o que é complicado ou ao contrário. E, portanto, eu não vejo que uma máquina, com os dados que são municiados com os data scientists, vá alguma vez substituir o cérebro humano em toda a amplitude. Agora, há tarefas que vão deixar de ser feitas
até na área da mobilidade e até na própria análise de dados, porque provavelmente os anteriores vão otimizar o processo seguinte. Mas eu penso que este ciclo é infinito e, portanto, se calhar os egípcios já, na altura, perguntavam se era o fim do cérebro humano quando inventaram os 3 ou 4 mecanismos básicos que eles inventaram. E acho que todos sabemos a história, não é? Portanto, estava tudo por inventar e nós agora achamos que está tudo inventado com o machine learning e não está. E eu acho que o ser humano e o cérebro humano não fica ultrapassado pelo machine learning. Estamos chegados ao fim. Vamos dar a oportunidade a uma última pergunta e encerramos. Boa tarde, a minha pergunta é para os dois. Tendo em conta que boa parte dos municípios em Portugal é de pequena dimensão, como é que empresas tão grandes como a Siemens e a IBM olham para as oportunidades nestes territórios, ou como é que se resolve o problema da escala? De facto, vou recuperar um pouco também as palavras que foram ditas relativamente ao facto de sermos representantes nacionais de multinacionais. E, como tal, nós acabamos por... Eu gosto de pensar que temos o melhor de dois mundos. Alguém mais cínico podia dizer que temos o pior de todos os defeitos de uma multinacional para todos os defeitos de uma presença local. Eu creio que é ao contrário e tentamos sempre seja ao contrário. E porquê que eu refiro isto? Porque é verdade, nós, de facto, em Portugal, em si tem a dimensão que tem, do ponto de vista municipal e, em particular, com questões do ponto de vista demográfico conhecidas e com a própria aumento da litoralização, etc. Os municípios, independentemente das reformas administrativas que sejam feitas aqui e ali, mas que se mantêm mais ou menos inalteradas desde a grande reforma liberal do século XIX, do ponto de vista da organização administrativa do território, são, enfim, são de pequena e média dimensão. Como é que a IBM, em particular, eu vou falar pela IBM, não creio que seja, suponho que seja de forma semelhante a muitas outras, opera com base nisto. Por um lado, compreendendo aquilo que são os constrangimentos concretos, tanto humanos como do ponto de vista da orçamentação, que já foi aqui também referido, como do ponto de vista daquilo que são os imperativos estratégicos de cada zona e de cada município, e tentando fazer com que se consiga, através do reaproveitamento máximo daquilo que a IBM, do ponto de vista global, produz, se consiga reduzir, porque ao fim e ao cabo, nós, quando falamos em dimensão, estamos a falar também aqui em disponibilidade financeira para se adquirir determinado tipo de produtos e serviços, disponibilidade de recursos humanos para se trabalhar em determinado tipo de área, etc. O que nós procuramos fazer é aproveitar o trabalho já feito e aquilo que é investigação e projetos existentes em todo o mundo, de maneira a conseguirmos obviar os custos iniciais que poderiam ser mais volumosos nesse aspecto e, tendo isso como uma vantagem inicial, conseguirmos trazer aquela parte que nos distingue enquanto IBM Portugal, que é a capacidade de um relacionamento muito próximo e direto com aquilo que são os nossos interlocutores, não só das câmaras municipais, como dos próprios organismos municipalizados e pequenas e médias empresas. O que foi referido também se aplica ao tecido empresarial em Portugal. Portanto, nós também somos um país onde as PMEs têm uma preponderância muito grande do ponto de vista daquilo que é a sua contribuição económica. E o que nós aprendemos a fazer, e faz parte hoje em dia da nossa forma de trabalho, é conseguir tentar dar um máximo de benefício com aquilo que nós consideramos ser o investimento que consideramos ser possível, mas que não é despropositado, tendo em conta a questão de dimensão que foi colocada. Para além disso, nós não conseguimos, obviamente, nós enquanto empresa trabalhamos quando fizemos pontos, por exemplo, centros de competência em Tomar, em Viseu, quando temos um centro de apoio em Braga, quando fazemos projetos em Tomar, Abrantes, etc., estamos, direta ou indiretamente, a lutar contra uma tendência também, de certa maneira, de focar todos os projetos em Lisboa, Porto e mais alguns sítios. E a nossa participação continuada nesse tipo de não só de câmaras municipais, como também de associações de municípios, passa também pela capacidade de nós podermos, por vezes, como já fizemos, assessorar determinado tipo de projetos
em que agregam uma quantidade de municípios exatamente para lhes dar um determinado tipo de dimensão, para fazer algo à escala regional, pode fazer sentido, e que, tendo a IBM, por via da sua dimensão internacional, conhecimento, por vezes, daquilo que são os processos do ponto de vista de aprovações de determinados tipos de concursos, fundos, etc., trabalhar nessas formas de ultrapassar uma limitação orgânica que deriva da quantidade, não só da dimensão, das estruturas administrativas em Portugal. Uma pergunta que poderia ficar interessante para uma próxima edição da FICIS seria até que ponto é que questões como a regionalização poderiam aqui operar do ponto de vista daquilo que são as ofertas que empresas como a Siemens e como a IBM têm. Eu creio que fica aqui o repto para uma próxima sessão. Bom, eu agradeço imenso a pergunta porque é extremamente pertinente e embora eu tenha comprimido um pouco o tema da gestão de tráfego como serviço, foi pensado muito por essa razão e, portanto, outra vez já, enfim, é um padrão meu desmontar o problema em problemas mais pequenos. Eu vejo aí dois desafios. Há um desafio que é um falso desafio, que é o desafio tecnológico. Portanto, muitas vezes, e muitos de nós, com o nosso discurso de todo o potencial que existe nos dados, assustamos os clientes e os municípios. E, portanto, não é o primeiro, e a IBM deve ter essa experiência também, o primeiro cliente, e aqui não vou focar no município, pode não ser necessariamente o município, mas já vimos municípios a reagirem assim, que quando falamos de colocar dados na cloud, vem a preocupação da segurança, porque, enfim, vai até onde pode chegar. A segurança é o equilíbrio entre o ouro que está ali para roubar e o esforço para o roubar, e, portanto, é mais difícil realmente tirar dados de uma cloud, de uma Amazon ou de uma Microsoft, ou ir ao data center de um município. Não sei, não sou especialista, mas parece que é uma discussão que não leva a lado nenhum. Portanto, a cloud não deveria, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista de segurança, assustar ninguém. E, por outro lado, os custos associados a tudo isso são muito reduzidos. E, portanto, por outro lado, o acesso aos dados. O que é que vocês, tecnológicos, com os meus dados, vão conseguir fazer? Seja o que for que conseguimos fazer, será bem do dono dos dados, que é o cliente. Portanto, se ultrapassarmos estas barreiras, falsas barreiras tecnológicas, a resposta está dada. A cloud permite que duas entidades partilhem a mesma infraestrutura de software, garantindo a privacidade dos dados, mas partilhando o que é comum. E, portanto, nós, quando apresentamos a gestão de tráfego como um serviço em que o topo da pirâmide não é do município, está alojado numa infraestrutura da Siemens e cada município usa uma parte daquele software, só paga também uma parte desse software. E, portanto, o mercado, seja do ponto de vista tecnológico, seja do ponto de vista de modelos de negócio, tem várias respostas para dar. A Siemens, nesta área do tráfego, tem noutras áreas, a IBM também tem seguramente. Depois, há outro problema, que é o problema mais orgânico, que era este que falava um bocadinho, também pode ter várias soluções. Eu dou-vos um exemplo de um problema resolvido neste domínio. O sistema de bike sharing que eu falei em Lisboa é um sistema produzido ou foi fornecido pela Órbita, é mantido pela Siemens e é operado pela Siemens. O operar é manter a rede equilibrada, mas o dono do sistema, que é o Opera, é a Enel. A Enel é que vende comercialmente o direito a utilizar as bicicletas. Tornou-se evidente para a Câmara da Amadora e para a Câmara de Odivelas e um pouco para a Câmara de Oeiras que não faz sentido, ou pelo menos não é a primeira opção, ter o seu próprio sistema de bike sharing. Porque muitas das pessoas que moram na franja de Lisboa vão querer atravessar Odivelas para Lisboa e vice-versa. E, portanto, torna-se evidente que há que optar de colaborar. Faz sentido agora uma Câmara de Odivelas que tem o potencial de 10 estações de bike sharing, com um gigante ao lado que é Lisboa com 140, montar o seu sistema de bike sharing, com o seu sistema central de software, com o seu sistema de pagamentos, para ir depois ter um problema operacional, aqui tornou-se óbvio que era preciso colaborar. Pronto, neste caso era óbvio que era preciso colaborar, porque as bicicletas de um lado têm que aterrar no outro e vice-versa. Noutros casos, não sendo óbvio que precisam de colaborar, os próprios municípios não querem colaborar, porque se tentarem ver por trás daquilo que possa não ser óbvio, mas que depois no racional económico de facto é, se juntarem têm vantagens. O mercado tem soluções para dar. O exemplo que eu só falei de forma relativamente rápida, deixando para ir para as questões da gestão de tráfego como um serviço, faz exatamente isso. É pacote ao serviço, cada município paga a sua parte que precisa para ter um perito de engenharia de tráfego não a 100%, um sistema de software de gestão de tráfego não a 100%, mas a proporção certa, não do que pode pagar, porque essa é uma maneira, eu diria, triste de ver o problema. Eu só tenho gestão de tráfego até onde o meu dinheiro permite. Não. Eu só tenho gestão de tráfego até onde eu necessito. E que, por acaso, implica pagar menos do que seria ter um sistema todo. Portanto, o mercado tem a solução, seja do ponto de vista do meu negócio, seja do ponto de vista de tecnologia. Está um bocadinho do lado dos municípios que conseguirem organizar
seja com comunidades intermunicipais, seja município a município com protocolos entre eles, haver um que assume um investimento e depois repassa custos ao outro com protocolos intermunicipais, que é o que eu julgo que são possíveis. Há aqui mais vontade política, sinceramente, do que realmente um desafio para as empresas como nós. Nós, se calhar, como empresas grandes, teremos a ginástica de pôr este sistema a funcionar disponível para os municípios a utilizar, porque se é uma empresa pequena, não consegue aguentar o investimento inicial de montar um sistema para o município e, portanto, empresas como a nossa estão prontas a dar essa resposta. Muito obrigado. Antes de passar a palavra à doutora Esther Gago, dois agradecimentos às Siemens e à IBM. O par difíceis, o enriquecimento e o conhecimento que nos trouxeram, e o outro também, como cidadão de Braga, saber que há todo este know-how à disposição da cidade e que já está a ser construído. Muito obrigado.